Kana sente que alguém as observa, mas quando olha para trás, não vê ninguém. O episódio começa com uma garota entrando na sala de aula. Ela vê Isakavat e, imediatamente envergonhada, sai rapidamente sem dizer uma palavra. Logo em seguida, Otori entra e nota Isakavat lendo um livro. Ela está comendo alguns petiscos, mas, ao vê-lo, se assusta e tenta se justificar, dizendo que estava apenas com fome enquanto estudava. O livro que ela lê é sobre um vampiro. Isakavat fica envergonhada e explica que queria aprender mais sobre sua própria espécie. Ela fala com carinho sobre o vampiro da história, mas Otori comenta: "Não acho que ele goste de você." Isakavat se irrita e tenta mudar de assunto, e Otori rapidamente esclarece que não quis dizer isso de forma rude. Ele começa a falar sobre o estilo de o vampiro beber sangue, sempre mordendo o braço, o que é diferente da forma como Isakavat faz. Ele brinca dizendo que ela deveria tentar também. Isa admite que vem praticando há uma semana, mas ainda não se sente pronta. Em seguida, ela comenta que está com muita fome e começa a beber o sangue do braço de Otori. Ela parece adorável enquanto faz isso, e ele, meio sem graça, pede desculpas dizendo que agora entende porque ela não morde o pescoço. Afinal, ela é muito baixinha para alcançar. Isakavat fica furiosa, começa a bater nele, e Otori tenta se explicar, dizendo que só estava brincando. Ele complementa dizendo que ela fica muito fofa quando bebe sangue, o que a deixa corada. Ele então compara sua fofura com a de um gato, e Isa, animada, começa a dançar de felicidade, parecendo ainda mais adorável. De repente, uma garota chamada Sakuma aparece. Ela fica tímida ao ver Isa e tenta se explicar: "Eu não estava espionando vocês. Eu sou assistente da biblioteca e só vim recomendar um livro." Otori pergunta há quanto tempo ela estava ali, e Sakuma responde: "Desde o momento em que Isa começou a morder seu braço." Nesse instante, a expressão de Isa é impagável. Sakuma pergunta se ela estava mesmo bebendo sangue, e Isa tenta negar, mas Sakuma já entendeu tudo e acha aquilo incrível, dizendo que nunca tinha visto algo assim. Envergonhada, Isa diz que é uma vampira moderna e não faz esse tipo de coisa em público. Sakuma insiste e pede para ver, então Isa cede e tira o pano que cobria o braço de Otori, revelando que, na verdade, ela estava apenas comendo lanches escondidos. Sakuma nota os petiscos e também vê o mangá, o que deixa Isa e Otori ainda mais nervosos. Ela percebe que Isa estava lendo uma história bem semelhante à situação em que eles estavam e começa a recitar algumas falas do mangá em voz alta. Isa fica desesperada, achando que sua reputação de vampira está arruinada. Mas, para sua surpresa, Sakuma diz que gosta desse lado mais fofo e humano dela, talvez até mais do que do seu lado frio e misterioso. Logo depois, Sakuma pede para que Isa beba o sangue dela também. Isa se assusta, dizendo que poderia doer muito, mas Sakuma responde que é forte o suficiente para aguentar. Quando Isa toca o braço dela, comenta o quão macia é sua pele. Ela se prepara para morder, mas Sakuma fica tão nervosa e encantada com a fofura de Isa que acaba desmaiando antes mesmo do contato. No dia seguinte, Sakuma parece super feliz e tenta cumprimentar Isa, mas a vampira ignora, deixando-a confusa. Mais tarde, na biblioteca, Sakuma se pergunta se tudo o que aconteceu no dia anterior foi apenas um sonho, até que Isa aparece e pede desculpas por tê-la ignorado. Isa então pede: "Você pode me chamar pelo meu primeiro nome?" Sakuma fica eufórica. Isa comenta que não sabe como isso soa vindo de uma vampira, mas que é meio embaraçoso. Sakuma responde que ela sempre parece incrível, e Isa fica muito feliz, admitindo que gosta de estar perto de todos. Enquanto coloca um livro de volta na prateleira, Isa o deixa cair, e Otori o pega antes que bata no chão. Isa agradece de forma carinhosa, e Sakuma, vendo a cena, desmaia de novo, dizendo que não aguenta tanta fofura. Ela confessa que o coração dispara toda vez que vê esse lado mais doce de Isa. Mais tarde, Isa está em casa lendo o mesmo mangá, mas lembra das palavras de Sakuma sobre gostar de todos os seus lados, o forte e o fofo, e decide parar de ler. No dia seguinte, ela entra na sala e cumprimenta a turma com um bom dia, deixando todos chocados. Os colegas ficam animados, dizendo que agora ela é realmente parte do grupo. Sakuma corre e abraça Isa com tanta força que quase a sufoca. Outra aluna se aproxima e pergunta como as duas ficaram tão próximas, e Sakuma explica que foi na biblioteca, onde Isa ajudou com o problema. Enquanto isso, Otori está sentado quieto no canto. Isa o nota e o cumprimenta, o que surpreende toda a turma, já que ninguém sabia que eles eram próximos. Isa explica que ele sempre ajuda quando ela precisa. Todos olham para Otori, o deixando envergonhado, e ele sai da sala. Lá fora, suspira aliviado. A professora chega e anuncia o início da aula,
mas ninguém presta atenção. Todos ainda comentam sobre o fato de Otori conhecer Issa. Na hora do almoço, Issa convida Otori para comer com ela, mas, de repente, quase toda a classe aparece, pedindo para almoçar junto também. Issa aceita, e os alunos dizem que vão trazer pães deliciosos no dia seguinte para agradá-la. Durante o almoço, uma garota pergunta se Issa realmente bebe sangue. Todos ficam em silêncio, esperando a resposta. Issa admite que ainda é ruim nisso, mas que está praticando para melhorar. Em vez de zombarem, os colegas a apoiam, dizendo que vão ajudá-la. Ela fica emocionada com a aceitação do grupo. Mais tarde, Issa percebe que Otori não está por perto e começa a procurá-lo pela escola inteira. Duas novas estudantes se aproximam, Kana e Ruri, elogiando a aparência dela e dizendo que queriam muito conhecê-la. Enquanto conversam, Kana sente que alguém as observa, mas quando olha para trás, não vê ninguém. Na verdade, Otori estava escondido, observando de longe. Ao final do dia, Otori pensa nervoso que agora todos na escola sabem sobre sua amizade com Issa e que devem achar que ele não é digno dela. Então, Issa aparece de repente atrás dele, em versão minúscula, e diz: "Finalmente te encontrei." Ela volta ao tamanho normal e o encara irritada. "Eu estava tentando falar com você. Por que está fugindo?" Ele pede desculpas, envergonhado. Depois de um silêncio constrangedor enquanto caminham juntos, Issa confessa: "Eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas." Ela pergunta se ele gostou de conversar com ela e Sakuma. Otori responde: "Para ser sincero, eu me senti meio confuso na hora. Passei a vida tentando não chamar atenção." Issa diz que entende, mas que, pela primeira vez, decidiu tentar falar com todos, e que ficou feliz por ter sido aceita, mesmo revelando sua dificuldade em beber sangue. Em seguida, ela morde o pescoço de Otori, dizendo: "Corada, preciso praticar desse jeito." Ele reclama: "Por que parece que você está enfiando uma caneta em mim?" Ela, toda vermelha, pede para ele não dizer coisas assim. Otori ri e diz que gosta de conversar com ela. Issa sorri, feliz, e ele diz: "Vamos tentar de novo amanhã." Ela concorda, dizendo que fará o seu melhor, mas admite que ainda está com fome. Então, ela se transforma novamente em sua forma fofa e morde o ombro dele. Galera, esse episódio foi uma montanha-russa de fofura, vergonha alheia e ataque de risadas. A vampirinha Issa tá cada vez mais impossível. Primeiro, ela finge ser toda misteriosa, mas não aguenta 5 minutos sem morder o braço do cara e ainda se enrola com lanchinho escondido. A Sakuma quase desmaia de tanto cutênis overload. O Otori vive sendo a vítima dos dentes dela, e no fim, a escola inteira já tá apaixonada pela mini vampira atrapalhada. Se você também riu com as trapalhadas da Issa e quer ver até onde vai esse romance estranho entre uma vampira fofa e um humano sem noção, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você faria se uma vampira dessas aparecesse na sua sala. Bora crescer esse canal com mais resumos e histórias insanas de anime toda semana.